E posto isto, vamos dar início, que tem algumas surpresas pelo meio, mas eu não as vou dizer, vou deixar que as pessoas nos surpreendam. Portanto, bem-vindo e obrigado a todos. Não é? Quando fui a Rio, e o rio era comigo, as montanhas ainda não dinamitadas, o corpo entre as margens e as montanhas. O caminho era a ponte, as óperas do bambu e o templo, as árvores sentinelas do portão aberto, grávida de ser, o berço e o colo grande, os primeiros de todos os passos, o pincel, a mão de criança, a casa una, do teto a trave vermelha arrastando demónios, a mesa completa, repleta. Bem, eu vou começar, não é? Se puder pôr o micro, está ligado? Pronto. Então, olá, Rangel. Rangel, para quem não conhece, quer dizer amigo. E é desta forma que muitas das vezes somos tratados pela gente cantonense de Macau. Rangel, palavra esta que por conveniência é rapidamente aprendida e recolhida pelos portugueses logo à chegada a Macau. Se me perguntam porquê, é assim, é com uma certa nostalgia que se lembram dos dias quentes de verão em que, quando se sentava numa esplanada e queria chamar cadencia o silêncio dos pássaros. Junto-me ao jazer de Pesseira, sua campa rasa aqui ao lado. Na minha clausura ouço ao longe sons de flauta ou abandono chorosos. Mas é preciso pensar no pão e no queijo. A hora de comer chega. Implacável a despensa vazia. Quantas vezes são intraduzíveis os sons de uma campa? A mais rasa. É o corpo nu e faminto. O pão e o queijo darão alimento insuficiente. Senha-me eu em tom menor 2. Verão umidíssimo, seu ser, e verde, verde de verdes sem fim, escondido na trovoada o sol rico, luz nenhuma abre os céus, e de melancolina tanto precisaríamos. Chuvas cálidas, chuvas de suspiros, sem poder fugir minhas pernas cansadas. Para onde me levais? Minhas ruas, por mim, em vão, à espera. Assim não ficarei, meus cabelos molhados, neste céu cinzento e baixo. Meus olhos fecham-se em cansaço. Antes percorrerei minhas melancolias em céus azuis do Ocidente, e as minhas mãos serão pontes para construir, cismando no poema que não quis cair. Há 3 dias, a conta de Deus, cai uma chuva tropicalíssima no território
que já foi de seu nome. No cinzento escuro, o dia dá-se à noite, e os verdes vivos exibem-se, e as noites são dias e noites. As palavras não ardem, fogo brando, não amparam as pétalas, murchando líquidas, minha voz adormecida. E as noites são dias e noites. Uma gatinha mia pelo dia-noite, pela noite-noite, rezando pedidos. Macau, doutora Carolina, minha amiga Natividade, meus amigos. Quando a Natividade nos falou no seu novo livro, My Way, obviamente pensei no Sinatra, mas pensei, devo dizer, mais no Cântico Negro do José Régio, não é? Quando diz: não sei para onde vou, não sei por onde vou, não sei para onde vou, só sei que não vou por aí. O caminho. Foi com muito gosto que eu aceitei o amável convite. Eu vou-me agarrar aqui ao texto, porque senão, de facto, não me cabe. E assim, pelo texto, quando acabar, acabou. Não há nada a dizer. Foi, de facto, com muito gosto que aceitei o convite da minha amiga e colega de liceu, Natividade Ribeiro, para aqui estar hoje a apresentar este My Way, o meu caminho diário de escritas paralelas. Na verdade, aqui 3 escritas paralelas: Macau, aliás, há 4, Macau, Lisboa, Algarve e os Açores. Eu conheci a Natividade nos bancos do liceu, do chamado Liceu Antero de Quintal. Na altura não se chamava assim, chamava-se Liceu Nacional de Ponta Delgada, já que o antigo regime não gostava de Antero, e Antero, se tivesse vivido naquela época, de certeza que também não teria gostado deles. Só depois do 25 de Abril, o nosso liceu voltou a ostentar o nome desse grande poeta e filósofo nosso conterrâneo. Na verdade, é o orgulho de todos nós, em especial de nós açorianos e miquelenses, Antero de Quintal. Nós estávamos na altura no nosso 6º do sol nascer, depois do sol se pôr. A mulher trabalhava, estava sempre a trabalhar. Depois de toda a família ir dormir, antes de toda a família acordar, a mulher trabalhava, estava sempre a trabalhar. Não era forte, era alta, magra e frágil. A mulher trabalhava, estava sempre a trabalhar. Não era pobre, era abastada. A mulher trabalhava, estava sempre a trabalhar. Não ria, não tinha brilho nos olhos azuis, tristes, não olhava o mar. A mulher trabalhava e estava sempre a trabalhar. Arrumava, limpava, lavava, cozinhava, passava e esfregava, cozia, descozia, costurava, tricotava, tecia, retalhava, regalava no tanque, regelava no tanque de lavar roupa, plantava, regava, colhia, arrancava as ervas daninhas, queimava os dedos no açúcar, cortava os papelinhos coloridos e embrulhava os recoceiros, alimentava os animais do quintal, subia, descia as grandes escadas da casa. A mulher trabalhava, estava sempre a trabalhar. Não tinha luxo, nem adornos, nem joias, nem peles. Despojada, a mulher trabalhava, estava sempre a trabalhar. Já tarde na cama, rezava, o terço de contas gastas e lia a Morgadinha dos Canaviais. Exausta, adormecia. A mulher trabalhava, estava sempre a trabalhar. 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos, 80 anos, 90 anos. A mulher trabalhava, estava sempre a trabalhar. Matava as dores da vida, matava. A mulher trabalhou, esteve sempre a trabalhar. Morreu, sem glória. Nunca matou as dores da vida. Outra mulher, a mulher jardineira. A vizinha da rua com o mar perto, comprara a solidão a troco de um emprego repetitivo, mal pago, de um cotidiano sem gosto. Contrariava a idade com a extravagância dos 20. Vestia casacos coloridos, hoje verde. Usava fitas no cabelo, hoje cor-de-rosa. Saias roxas, vermelhas, amarelas.
e lenços garridos, hoje escarlate. Joias não, que nada tinha de herança. O batom vermelho nos lábios que viviam em silêncio, ou desatavam em monólogos, ou metiam conversa com quem passava na rua com o mar perto. Entre mutismo e palavrear, cuidava da sua instalação na fachada da pequena casa térrea. Panos de cetim, rendas, plantas, flores e tudo o que tinha e recolhia. Pelas tardes sentava-se na escada da vizinha e dava um passeio ao cão. Tinha sempre um pacotinho de chá para dar a um vizinho que pressentisse estar com angústias de vida. E só por isto, para o mundo julgador, era a louca, não Lourdes, o seu nome. E em São Miguel, o mundo parecia perfeito. E trazia todas as noites o sono sereno de sal, com o ritual meditativo. Leve-me à vinha da areia. Fico de pé junto à rocha grande e negra, que se ergue como fortaleza quase no meio do areal. Sou jovem. Visto um vestido vermelho leve, com cintura e saia rodada, que ondeia com as ondas e o ventinho morno. Descalça, deixo que a água bata nos pés e nas pernas. Sinto o circular do sangue. Ouço o mergulhar que acentua o silêncio da praia, sem ninguém. Hora indefinida, as cores esbatidas realçam o vermelho do vestido e o negro da rocha, o horizonte ligando o mar ao céu, a rocha em murmúrios de infância. Respiro cadenciadamente, movendo o diafragma. Embalo-me no vai-vem do mar. Desprendo os pensamentos e preocupações. Lá vão eles a navegar num barco seguro. Permanece em mim a melancolia dia, recebo-a como uma graça que se foi preenchendo de viagens e lugares, tornando-a numa tristeza, se não alegre, bem-vinda, bem aproveitada. Melancolia, medida dos dias de luz ou sombra, das noites acesas e apagadas, às vezes em tréguas. Então, rejubilemos, olhemos o céu, o sol, olhamos o mar e o ar, as montanhas e planícies, voemos em voo leve de andorinha, apreciemos o humor e a graça, a banalidade das coisas, o sem importância, a tagarelice das crianças. Quando voltarem, e volta sempre como convidada de honra, abramos-lhe as portas, damos-lhe de beber, de comer, bebidas espirituosas, alimentos conventuais, noturnos. Choremos o seu choro pequenino em lágrimas cristalizadas como música para o jantar. Demos nos nossos aposentos, a nossa cama, os melhores lençóis, deitemo-la connosco, amante fiel, nossa chama, nossa cascata, nossa secura. E quando morrermos, morrendo por ela, ela não morrerá, ainda que condenada pelos poetas modernos, quando o lirismo emerge da sua pele, verdadeiramente a gostar de ser triste. Pois chegou a minha vez de falar e acontece-me sempre, a Carolina já assistiu isso, a lagriminha e a emoção, mas para me defender eu trouxe umas notas escritas para não divagar, para não cair na lagriminha no canto do olho. Vou ser breve, depois do que a Carolina e o José Lopes disseram, só vos falta ler a obra
porque foram exuberantes os seus dizeres. E, claro, em primeiro lugar, eu tenho que agradecer a uma data de gente. Agradeço ao Presidente da Casa de Macau, Carlos Piteira, as suas palavras e o acolhimento nesta casa que tão bem nos recebe. Lembrando-nos a alegria sentida em Macau, cidade de neons, como sempre em festa. Aqui é isso mesmo que eu sinto. Entro neste anexo, nas salinhas belíssimas da casa propriamente dita, e volta aquela euforia e aquela alegria que eu acho que vem realmente dos neons de Macau. Vamos pensar que é só dessas luzes. Agradeço à Carolina, porque ela também, como eu, quando me pedem para falar num livro, e temos aqui um poeta que já me convidou para falar e eu estou cheio de medo, e eu já lhe disse, o José Manuel Barroso já disse que estou cheio de medo da apresentação, mas depois a gente defende-se dizendo coisas do coração. E a Carolina, de facto, o coração dela é enorme, eu já ouvia 2 vezes e fiquei encantadíssima com a maneira como ela se expressa sobre a sua terra, sobre os outros e portanto, fez também. E além disso, para além dessa espontaneidade, desse coração e dessa alegria, também pelo sotaque macaense, tão bonito e familiar que me leva a viajar por Macau. O José Lopes de Araújo, um homem de cultura que nos deu aqui uma grande, não bem uma lição, mas recordar tanta gente da escrita açoriana e soube tão bem ir ligando as pontes que eu fui construindo ao longo desse livro. Agradeço às minhas amigas Isabel, Adelaide, à Xénia, que é mais do que amiga, porque é sobrinha do Eduardo, e a Céu, pelas leituras, e devo dizer que nas suas bocas as minhas palavras ficaram bonitas. E agradeço também ao Daniel e à Ágata pelo toque do som oriental que, para mim, e penso que para todos os que estão mais ligados a Macau, fez de facto a diferença. Quero deixar também aqui, não posso esquecer, deixar aqui, apesar de não estar presente, um apreço ao editor das Letras Lavadas, Ernesto Rezendes, com muita gratidão pela forma amável com que me atende e a competência da Publissor Nova Gráfica. Agradeço a presença de todos, amigos, familiares, conhecidos e outros. Agradeço ao Eduardo Flores, o meu companheiro de sempre, o apoio incondicional e a concessão da capa, mais uma vez, de mais um livro meu, deste My Way. Só as cores e as fotos, que não sei se vai dar uma olhadinha, inicia-se com umas fotografias, já vou falar delas. Só as cores e as fotos são escolhas minhas. Uma capa que tem uma forte simbologia. O vermelho, presente sempre em todas as sociedades de Macau e na China, e que é uma cor que representa a alegria. E para mim, o vermelho também me põe alegre. E depois o verde da minha ilha, com um bocadinho de mar, conhecida, que é São Miguel, conhecida também pela Ilha Verde. Depois, no fim, é que verificamos que com estas 2 simbologias tínhamos a bandeira de Portugal, de maneira que ficou cá tudo. E também tenho que dizer que o meu pensamento neste momento vai para os jovens, muitos deles imigrantes, que trabalham na empresa My Way, nos aeroportos de Lisboa e Ponta Delgada, no transporte de passageiros com dificuldades de mobilidade ou outras, e são dignos de nota o profissionalismo, a educação, a amabilidade.
têm-me contado histórias de vida extraordinárias. Logo na primeira página, dirijo-me a eles. E daí vir este título, que depois me deu muito jeito, porque tudo o resto são caminhos. E os caminhos são feitos à maneira de cada um. E eu não vou me coibir de relembrar a dedicatória deste livro. Ao Eduardo, por estes caminhos continentais, orientais e ilhéus juntos. À Fundação Oriente de Macau pelo acolhimento. À Catarina Cotinelli, a delegada da Casa Garden, por tudo. Aos familiares e amigos de São Miguel. Aos amigos de Macau. E aos amigos que me emprestaram os olhos e palavras de incentivo. E tenho aqui uma presente, a minha colega e amiga Céu Borges, os seus olhos foram preciosos nas primeiras leituras. A outra leitora também que houve amigos, mas eu já vou referir só, estas duas foram as primordiais, as duas que viram que era ainda um esboço, mas que me disseram avança, que é a Isabel Pereira, uma poeta que não é muito conhecida, porque nós todos não somos poetas grandemente conhecidos e, portanto, mas para nós amigos, e há cá dois amigos dela, a Célia e o José Manuel Barroso, sabem perfeitamente que eu tenho uma grande amizade por esta poeta da Isabel Pereira, que não está cá por motivos de saúde. Mas ela sabe que haverá outros encontros e que também estará presente. E quanto ao livro, eu vou dizer algumas palavras sobre os bastidores desta escrita, porque eu acho que é importante. E trouxe este pequeno bloco, que é um bloco muito simples, quase sem qualidade nenhuma em termos de papel, é assim, mesmo um bloquinho que me deu muito jeito, porque é muito levinho, e eu quando viajo tenho que levar sempre blocos muito levinhos. E então eu trouxe este pequeno bloco, que tem o nome O Meu Diário dos Açores. O que tem sido dito é certo, mas sempre incompleto. Tal é o vasto universo da literatura e da poesia. Mas hoje, aqui convosco, sei que a literatura e a poesia servem para unir, para encontros e reencontros, para os afetos. E tanto que isto é necessário neste tempo de grande pressa para tudo e de distanciamento cada vez maior do outro. A todos, o meu obrigada de coração, imensamente comovida. Agora resta, depois desta retórica, né, de palavras poéticas, quase que me falta como é que me vou expressar para acabarmos esta sessão, não é? Para já, eu acho que a melhor forma é agradecer. Obviamente, agradecer às declamadoras, que fizeram aqui uns ótimos intervalos e nos encheram, né, uma poesia bastante poética, que complementa a obra, obviamente, da Natividade. Aos belíssimos enquadramentos do Lopes Araújo e da Carolina Jesus, que fizeram com que o livro da Carolina brilhasse por detrás das palavras que nos trouxeram, e obviamente à Natividade, pela forma como ela, mais uma vez, humildemente, falou da obra dela sem qualquer exagero, sabendo nós que ela está carregada de emoções e de informação e de literatura e de poesia. E por fim, a vós todos que estão aqui presentes, são a forma de dar vida à Casa de Macau. Sem vós isto não faria sentido, e ainda bem que vieram e que deram vida também ao livro da Natividade, e espero que ela continue my way, your way. Ok? Muito obrigado.